Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos então retomar a nossa visão panorâmica, da carta de Paulo aos Romanos. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na Epístola aos Romanos. Quero fazer aqui uma leitura com os irmãos do capítulo 11, dos versos de 1 a 10. Romanos, capítulo 11, versos de 1 a 10. Amém? Diz a palavra de Deus: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: deu-lhes Deus espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e ficam para sempre encurvadas as suas costas. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por esta bênção que o Senhor nos concede de estarmos nos reunindo para meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Ó Senhor, ilumina o nosso entendimento, aquece os nossos corações, para que tudo o que nós ouvirmos aqui, segundo a Tua palavra, possamos colocar em prática na nossa vida, tendo a esperança no Senhor, o nosso coração satisfeito e alegre na Tua presença. Assim, ó Deus, eu sou grato por essa oportunidade, agradeço pela vida dos irmãos aqui presentes, por cada família aqui representada, todos que nos assistem pelas redes sociais, os que estão em casa, sejam edificados, ó Deus, tenham os seus corações aquecidos, transformados pelo poder da Tua santa e bendita palavra, porque é na esperança da Tua palavra que o Senhor nos firma pelo poder do Teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, eu sou grato por esta rica bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu só passar essa Bíblia para cá. Então, irmãos, fazendo uma breve recapitulação, principalmente a irmã, que está nos assistindo aqui pessoalmente pela primeira vez, fazer uma breve recapitulação do que nós viemos falando até agora, Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, com o intuito de... Porque a carta de Paulo, ela se encontra encabeçando as cartas paulinas, Ela não é a primeira carta a ser escrita, mas ela é a que tem mais peso teológico, doutrinário, com relação à fé cristã, à vida cristã. Então é imprescindível que todo cristão ele se debruce sobre essa epístola para poder compreendê-la o máximo possível, orando, sempre debaixo do temor do Senhor, em oração, porque compreendendo bem essa epístola e as doutrinas que o próprio Cristo deu ao apóstolo para ele transmitir à igreja, nós teremos sólida base na nossa fé com relação a muitas questões que somente o povo de Deus, somente a igreja de Cristo pode discernir essas coisas. Todos aqueles que se encontram na obscuridade, não tendo discernimento com relação a essas doutrinas que o apóstolo apresenta, facilmente vão cair na situação de cair em heresias, não discernir o que é a igreja de Cristo, o que é o povo de Israel, não vai entender os decretos de Deus, os decretos eternos de Deus, que eram mistério
era um mistério, mas que por Cristo Jesus, por meio dos seus santos apóstolos, foi dado a conhecer ao seu povo, de maneira que para nós, em Cristo, já não é mistério, é revelado por Deus pela sua santa e bendita palavra. Mas para o mundo, lá fora, os que se encontram na incredulidade, ainda permanece mistério, de maneira que eles não conseguem, como a própria Escritura vai dizer, as pessoas não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. E é muito triste que até mesmo no meio do povo de Deus, da igreja de Cristo, muitos irmãos se encontrem dessa maneira. Então, estudar a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ter acesso à doutrina profunda. É claro que nós não temos a pretensão de esmiuçá-la a fundo, porque a igreja ela vem se debruçando sobre essa epístola há 2000 anos, né? Então é sempre passível do quê? De temor do Senhor, humildade, oração, sempre ouvindo os estudiosos, né, os homens de Deus que o Senhor levantou no decorrer da história da igreja, para meditar com eles, estudando, sempre em oração, a respeito dessa doutrina que o apóstolo apresentou. Como nós já falamos, então, Paulo escreve essa carta para a igreja que se encontra em Roma, uma igreja mista. Mista em que sentido? É uma igreja formada tanto por judeus convertidos ao cristianismo, quanto a uma igreja, na sua maioria, gentílica, né? Uma igreja gentílica, ela se encontra em Roma, né? Nós somos gentios. O que é um gentil? Gentil é todo povo que não é judeu, né? Nós não somos judeus, fomos alcançados pela fé em Cristo Jesus mediante a pregação do Evangelho. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós viemos a crer nesta bendita e santa palavra, crer no Senhor da palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, mas quando vemos a crer, não vem automaticamente conhecimento. Os irmãos podem fazer esse exercício pessoal, né? Todos nós, quando viemos a crer, nós ficamos o quê? Cheios do Espírito Santo e queríamos o quê? Adorar ao nosso Senhor. Mas como podemos adorar se nós não conhecemos o nosso Deus? Podemos incorrer em fazer uma adoração a um Deus errado. Muitas pessoas acreditam estar seguindo a Jesus Cristo, mas qual é o Jesus Cristo que estão seguindo? É o Jesus Cristo da série, da Netflix, ou é o Jesus Cristo da Escritura? Percebe? Então é necessário que nós tenhamos profundo conhecimento da palavra de Deus, a qual o Senhor deu a conhecer aos seus apóstolos para revelar a sua igreja. E então sim, aí nós teremos conhecimento do Jesus bíblico, das Sagradas Escrituras, e como ele deve ser adorado e como nós devemos viver em Cristo para o louvor da glória dele. Para isso é necessário que nós nos assentemos com humildade, santo temor na presença de Deus para aprender, né, do próprio apóstolo, né? É sabido que muitos hoje em dia se colocam como apóstolos, mas os apóstolos não existem mais. Os apóstolos foram somente os 12 e Paulo. E já naquele período já tinham falsos apóstolos, que inclusive, você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que ele dedica o capítulo 11 todinho ali a debater, né, confrontar esses falsos apóstolos que estavam colocando em xeque a sua autoridade apostólica que foi dada, e ele sempre se coloca, né, antes de tudo, ele é servo de Cristo. E ele é servo para poder ensinar a igreja do Senhor, e para isso ele recebeu o título de apóstolo, ou seja, de comissionamento de falar em Cristo, em nome de Cristo, como um procurador, né? Paulo recebeu de Cristo esse poder de fazer isso, assim como os outros demais 12 apóstolos. Então, estudar essa epístola vai nos sanar muitas dúvidas, não todas, sem exceção, mas vai nos trazer, com relação à doutrina bíblica cristã, como nós vimos até mesmo logo no princípio do estudo desse livro que nós estudamos, né, da carta de Paulo aos Romanos, pelo comentário desse irmão, né, que é o John Stott. É um estudioso já falecido, já se encontra na presença do Senhor. Ele é inglês, mas ele é acatado por muitos estudiosos, de maneira que com humildade, muito tempo ele orou para, se Deus permitia, ele lançar mais um comentário, de tantos outros que já existiam, né? Até que ele sentiu no coração de que, de fato, ele precisava publicar o livro dele, e somos gratos a Deus, porque ele fala de uma maneira muito didática, de uma maneira simples, que todos podem compreender, e o nosso intuito é esse, de aprofundarmos mais no conhecimento da sã doutrina e termos uma vida para o louvor da glória de Deus. Então Paulo, ele escreve para uma igreja mista, formada por judeus e gentios, e ele vai tratar de questões doutrinárias, teológicas, porque
até hoje, como nós já falamos no estudo da semana passada, até hoje o povo ainda tem essa confusão, né? É o povo de Israel, o povo de Deus, mas aí o povo de Israel falhou e aí Deus veio com o plano B, a igreja, ou não, ainda é Israel o povo de Deus e a igreja também é o povo de Deus. Como é que fica essa questão? Todos nós, todos aqueles que foram alcançados mediante a pregação do Evangelho, foram alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, foram feitos povo de Deus, os gentios, aquele povo, como ele vai dizer em Isaías, né? Serei chamado de Deus meu por um povo que não é meu povo, eles me chamarão de Deus meu, e eu vos serei por Deus. E somos nós, né, que estávamos à parte do povo da aliança, mas que desde o princípio, desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse, o plano de Deus sempre foi englobar o seu povo que está em todas as nações espalhadas na terra, sem exceção, mas não sem distinção, né? Porque muitos são aqueles que, dizendo-se crer em Deus, ser povo de Deus, não são, como é o caso do capítulo 10 que nós vimos, até mesmo entre os judeus, até mesmo entre os israelitas, nem todos ali eram de fato servos de Deus, era povo de Deus, né? De maneira que ele vai apresentar que permanece um remanescente, como nós acabamos de ler no capítulo 11, né? Um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, ele escolheu um povo para si. Ele se revelou de fato a Israel. A salvação procede de Israel, porque a salvação vem dos judeus, como o próprio Cristo vai dizer, né, lá em João, no capítulo 4, quando ele está conversando com essa mulher samaritana. E ele diz, olha, sou eu mesmo que falo com você, com relação à samaritana. Ele fala assim, sou eu o Messias, o que eles esperam. Ele se revela, ele sempre se revelou em toda a Escritura como sendo o Messias, porque para isso ele veio, para fazer a vontade do Pai. Ele cumpre o propósito de servir, vir como servo, vai até a morte de cruz, para nos tornar o quê? Justiça de Deus. Então nós começamos a aprender essa doutrina da imputação da justiça de Cristo em nós, porque Deus ele tem apenas um único filho, que é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção, fomos adotados por meio do sangue, pelo lavar regenerador de Jesus Cristo, né? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, porque é impossível que carne e sangue entrem no reino de Deus. É necessário, como ele vai dizer a Nicodemos, né, que se nasça de novo. E louvado seja Deus que nós viemos a sermos alcançados por essa graça, nascemos de novo e nos foi imputada a obra de Cristo, para que nós agora possamos temos acesso, como nós vimos no capítulo 5, né? Justificados, pois, pela fé, nós temos agora o quê? Paz com Deus. Não é a paz que o mundo tem. A nossa paz, ela transcende todo o entendimento humano. A nossa paz, o mundo não a tem. E a gente se alegra com isso de jeito nenhum, não no sentido de soberba. A gente se alegra em Cristo porque fomos salvos apesar de nós. Mas nós ainda fazemos o quê? Oramos para que muitos tantos outros sejam alcançados por esta mesma graça e venham a participar conosco do quê? Dessa paz com Deus. É uma paz que não pode ser tirada, é uma paz que nos é dada e opera nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Então agora, sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus, como nós podemos prestar um culto de adoração a um Deus que nós não conhecemos? Não faz sentido nenhum, porque o próprio Jesus ele disse, olha, quando eu for, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Ele dará testemunho de mim. Então como é que eu sei que eu estou numa igreja, de fato no meio de uma igreja, que é uma igreja que foi transformada, alcançada pela graça de Deus, uma igreja que testifica de Jesus Cristo? Exatamente se ela testemunha de Jesus Cristo, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Jesus diz, se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Outro é que dará testemunho de mim, é o Consolador. O Espírito Santo de Deus que habitando em nós, nos traz esperança no meio das tribulações, das angústias, das tristezas, nos levanta todos os dias, que nos perdoa os nossos pecados quando nós estamos em situações de tropeço. É Ele que nos leva ao quê? Ao joelho, ao pranto, à tristeza mediante Deus, porque nós já não fazemos mais parte desse mundo. Você percebe? Como Paulo vai explicar no capítulo 6, né? Como podemos permanecer no pecado, nós que para Ele morremos, né?
Então, como é que eu posso permanecer naquilo para o qual morri? Quem vai me trazer esse discernimento é o Espírito Santo de Deus, que me coloca de pé e fala para mim assim: agora disponha o teu corpo para a justiça e para a vida eterna, não mais para o pecado. Então é uma questão de consciência. O cristão, muitas das vezes, não tendo discernimento com relação a essa doutrina, ele vive em angústia e ele é atacado constantemente pelas setas do maligno. Eu sempre costumo dizer isso e vou dizer mais uma vez: os irmãos não precisam levantar a mão e nem confirmar, mas as nossas experiências, irmãos, somos humanos. A palavra de Deus, ela foi escrita há 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Os livros mais antigos datam de até 4.000 anos atrás. Mas mudaram-se as circunstâncias, os usos, os costumes, mas o homem continua sendo o mesmo. Ele é o quê? Pecador e carece da graça de Deus. Então, o que nós fazemos quando nós pecamos? Se você nasceu de novo, você se sente tão mal, você sente vergonha das suas atitudes. Só que aí, se você não tem discernimento com relação aos meios de graça, as ferramentas que nos são dadas pelo Senhor, você fica desarmado. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Se você não tem essas armaduras, você é facilmente abatido, não para a morte, mas para um abatimento terreno, de maneira que você não tem forças para continuar. Você é salvo, mas ao pecar e não ter essas ferramentas, vem as setas malignas. E aí é como eu costumo dizer lá: não fica nem vermelho. Fez o que fez ontem, está lá na frente da igreja agora ensinando. Eu não sou salvo pelos meus méritos, mas também não estou querendo aqui dizer que a gente tem carta branca para viver no pecado. Acabei de falar em Romanos 6, né? Como eu posso permanecer naquilo para o qual morri? Vai acontecer. Porque João vai dizer que todo aquele que diz que essas coisas não vai acontecer com ele e que nunca vai acontecer, é mentiroso. A palavra de Deus não está nele e ele faz de Deus o quê? Mentiroso também. Porque a palavra de Deus é certa. Nós somos o quê? Fomos libertos do poder do pecado, mas não da sua presença. Então nós não podemos, Paulo vai dizer, não se sujeitar de novo à escravidão. Foi liberto. É uma questão, está vendo, de consciência. Toma posse disso, em Cristo, não pelos seus méritos. Romanos 5, porque quando nós éramos falhos, fracos e pecadores, é que Ele nos justificou. Não era quando nós já éramos crentes. Não, era quando a gente estava lá no mundo, na iniquidade. Pecava e o beiço nem tremia, a consciência nem abalava. Pecava e continua pecando. Percebe? Foi assim que o Senhor nos salvou. Que bem que havia em nós? Nenhum. Zero. Percebe? Então, se nós agora, transportados para o reino da glória de Deus em Cristo Jesus, temos que ter o quê? Esses meios de graça, nos agarrarmos a esses meios de graça para que nós possamos descansar em Cristo. Então, está vendo como a gente já começa a ser edificado pela doutrina bíblica, por tomar posse do estudo da palavra de Deus, que é um meio de graça, que veio do céu. Ele vai dizer lá em Romanos, né? Ninguém diga ao seu coração: quem subirá aos céus para nos trazer a palavra de Deus, o que deve ser dito? Porque a palavra de Deus já está no nosso coração, perto de nós. E nós possamos tomar posse disso, no sentido de o quê? De vivermos uma vida que glorifique a Deus. E para isso é necessário conhecer a doutrina. Porque se você não conhecer a doutrina, voltando, né? Você vai tropeçar, porque todos nós tropeçamos. E aí é você não ter preparo, armas espirituais para combater o bom combate. Isso é o que quer dizer combater o bom combate. É você viver num mundo caído, que nós estamos num mundo caído, mas fomos resgatados desse mundo caído. E aí você combate como? Combate o mal com o bem. Você combate o mal com o bem, e esse bem procede do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que vai nos lapidando. A salvação, ela é um martelo de um juiz batido. Lembra? Não foi pelos nossos méritos. Cristo nos salvou na cruz, nos imputou a sua justiça. Então a salvação é um processo. A salvação, a santificação. A santificação é um processo. Então nós estamos num processo de lixa grossa. Vai tirando todas as impurezas. Nisso a gente vai apanhar muito. É a vida inteira. É a vida inteira passando por esse tropeça, levanta e cai. A vida do crente é essa. Percebe? Muitos irmãos, inclusive os puritanos, né, costumavam dizer que é possível sim se alcançar um nível de santificação nessa vida. Eu não desacredito, não coloco em xeque essa questão. É o desejo do meu coração que todos nós busquemos isso, porque esse é o propósito, de nós buscarmos a sermos santos como o Senhor é santo, porque esse é o mandamento do Senhor. Percebe? Mas nós sabemos que não é fácil. Tanto é que por isso a obra é de Deus, não é humana. E ao discernir isso, você descansa em Cristo. Mais uma vez, sempre dou um passo para frente e um para trás. Não quer dizer que você tem carta branca para viver deliberadamente no pecado, como ele vai tratar nos capítulos 3
no capítulo 3 de Romanos, né? Porque os que pensam dessa maneira nunca conheceram o Senhor da glória. E é certa a condenação dos tais. Por quê? Zombam de Deus, não conhecem a graça e a misericórdia de Deus na cruz de Cristo. Então, conforme nós vamos entendendo essas doutrinas maravilhosas, olha o quanto a gente vai amadurecendo para a nossa vida cristã. E aí você fica preparado não somente para uma vida congregacional, ou seja, dentro das quatro paredes de um templo, quando você está em momento de comunhão com os irmãos, mas no mundo. Porque lembremos, irmãos, o mundo pertence ao Senhor, a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Mas ela, Romanos 8, ela está sujeita à vaidade por causa do pecado. O nosso pecado tornou maldito tudo que o nosso olho alcança. Tudo. Quando o homem descobre um planeta, ele não sabe ainda, mas quando ele descobre um planeta que só o fato dele ver uma foto, dele saber que tem aquela, de ter discernimento daquilo, aquilo trinca, apodrece, porque é o olho do homem caído naquilo. Toda a terra está sujeita à vaidade, e ela geme com angústia, aguardando o quê? A libertação dos filhos de Deus. Que somos quem? Que somos nós, que gememos junto com ela. Porque nessa terra a gente sofre o quê? Angústias, tristezas. Nós devemos chorar pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo. Não devemos nos conformar, Romanos capítulo 12, que nós vamos chegar lá. Mas você vê como a doutrina vai te moldando a sua consciência com relação ao mundo que você vive. Por isso, então, a importância de estudar Romanos, né? E aí chegamos no capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele coloca toda a humanidade debaixo do peso do pecado, não a salvação, porque todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. No capítulo 3 em diante já nos apresenta a graça, mas agora, né, sem lei, mas mediante a lei, somos justificados pela obra de Jesus Cristo, porque Ele é a propiciação. Olha aí uma palavrinha profunda, né, que nós vamos estudar mais adiante, uma palavra profunda com relação à salvação, né? É a propiciação. Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? A propiciação ela existe até mesmo no meio pagão. Eles faziam o que? Propiciação. Eles faziam propiciação para conseguir favores dos deuses. Era onde eles ofereciam sacrifícios, inclusive até mesmo às vezes humanos, né? Mas Deus não aceita sacrifício humano. Pelo contrário, Ele derramou o sangue do seu próprio Filho, o seu próprio sangue. Nós fomos justificados pelo sangue de Deus. Não foi pelo sangue de bodes, ovelhas, como o autor de Hebreus vai dizer, porque é impossível que o sangue de bodes e ovelhas possam purificar pecados. Mas aquilo tipificava, apontava para aquele sacrifício perfeito da obra de Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário. Então Deus, Ele pune os nossos pecados no seu próprio Filho para nos fazer justiça de Deus. E aí então nós vamos passando pela essa vida, no decorrer dos anos, glorificando cada vez mais, adorando a Deus e vendo como vale a pena servir ao Senhor, porque independe, irmãos, de qualquer mérito nosso, de qualquer atitude nossa, nós fomos salvos por pura graça, sem nós sequer oferecermos qualquer coisa, como o capítulo 4 vai dizer, né? Que diríamos ter alcançado Abraão segundo a carne? Se Abraão conseguiu uma coisa, ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. Se você conseguiu alguma coisa no decorrer da sua caminhada com Cristo, glorie-se em Cristo e não nos seus próprios méritos, porque não há mérito nenhum em nós com relação à vida com Deus, porque foi quando nós éramos inimigos, percebe? Você vê como a doutrina ela vai te respondendo às questões que são levantadas no nosso coração, e isso te faz o quê? Dobrar o joelho, orar, ser grato, confiar no Senhor e continuar apesar dos pesares, porque nós em Cristo nós somos mais que vitoriosos e em Cristo nós temos o quê? Vida e vida com abundância, né? Então, capítulo 9, Paulo ele vai entrar com relação à eleição, decreto de Deus com relação à eleição. Nós reformados temos essa doutrina gravada no nosso coração, cremos que nossos filhos são eleitos, cremos na doutrina, né, do pacto de Deus, somos aliancistas, cremos que nossos filhos são eleitos de Deus sim, esse é o desejo do nosso coração. Mas nós sabemos, irmãos, e é verdade, e é fato, que filho de crente não é crente. Mas qual que é o desejo de todos nós? Que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, venham a ser o quê? Servos de Deus e temor do Senhor. Mas para isso é necessário que os pais
tenham conhecimento da doutrina, tenham fé no Senhor da aliança e passem isso para os seus filhos adiante, para que a fé seja professada e de que todos estejam o quê? Indesculpáveis diante do Senhor, porque ouviram a sua palavra. Não temos a alegria na perdição de ninguém, porque esse é o desejo do Senhor, né? É a palavra de Deus dizendo, não tenho alegria na condenação de ninguém. E por que nós vamos ter? Sendo que nós, voltando, olha como a doutrina nos leva de novo. Eu fui salvo quando eu era o quê? Pecador, estava lá no mundo, chafurdado na iniquidade. O Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, me transformou, me trouxe para cá, me tornou melhor que os outros? De jeito nenhum. Me tornou o quê? Humilde. Me tornou o quê? Mais aquebrantado na presença dEle, sabendo de que se eu receber essa graça, a minha oração deve ser para que todas as pessoas sejam alcançadas. Então, a doutrina da eleição, antes de me deixar uma pessoa soberba, ela me deixa uma pessoa humilde. Porque isso é um decreto eterno de Deus que foi nos dado a conhecer. Olha que maravilhoso, Romanos capítulo 5 fala assim, ó, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ao termos paz com Deus, ao sermos alcançados por essa graça e temos acesso à presença de Deus, Ele nos mostra os tesouros, alguns tesouros da sua majestade. E Ele nos mostra a doutrina da eleição. Olha, não é pelos seus méritos, eu os escolhi. Eleição é isso, é voto. Ele elegeu, Ele elegeu antes da fundação do mundo, sem que houvesse qualquer mérito de nenhum de nós. Ele falou, eu te elegi para isso, assim como eu tenho ainda muitos eleitos lá fora nesse mundo, que serão alcançados mediante a pregação do Evangelho. Ao ouvirem a pregação do Evangelho, eles ouvirão, eles crerão. Então, isso não quer dizer que ao ter discernimento da doutrina da eleição, eu fique querendo saber quem é eleito e quem deixa de ser. Não compete a nós isso. Compete a nós apenas pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho em todo momento que você tiver, em tempo e fora de tempo. Isso quer dizer o quê? Uma vida com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é uma vida que testemunha da sua graça aonde quer que você esteja, ou seja, no seu trabalho, na sua escola, ou seja, abrange toda a sua vida, na sociedade. Então a doutrina da eleição, ela nos humilha, inclusive o profeta Elias, como nós acabamos de ler, né? O profeta Elias estava se achando a última bolacha do pacote. Senhor, só eu sobre o Senhor. Fala, rapaz, para com isso. Eu preservei aí 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Você percebe? Então elimina qualquer tipo de soberba. Senhor, só tem eu de crente, Senhor, para com isso. O Senhor não precisa de nada de nós. Ele nos fez para o louvor da sua glória, né? A pergunta do catecismo, qual é o propósito do homem? É viver para a glória de Deus e se alegrar nele eternamente. É viver para a glória de Deus. Não é Deus que depende de nós. Percebe? Nós é que dependemos do Senhor. Então nós temos uma vida o quê? De gratidão. Fomos salvos, louvado seja o Senhor, que alegria. Mas isso deve nos levar também ao aquebrantamento. Senhor, minha família, meu irmão, minha mãe, meu tio, meu sobrinho, meu primo. Lembra de Abraão? Senhor, se tiver um justo lá, não vou destruir a cidade. Se tiver 10, se tiver 2, 20, assim tem que ser o desejo do nosso coração. Longe está de, eu sou um eleito mesmo, só pode tacar fogo aí, acaba com tudo aí. Não. Então você percebe, essa doutrina, irmãos, vai nos tornando piedosos. Antes de nos levar a ser soberbo, de nos levar a ficar na internet, né, brigando com... Não. Nos leva a ser o quê? Piedosos. É ter discernimento, é discernir o que é a mão direita da mão esquerda. Não é ser como o Senhor falou para Jonas, Jonas, por que você está com raiva de algo que não te custou nada? Né? E você não tem misericórdia desse povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Irmãos, nós em Cristo, se temos a mente de Cristo, temos também o quê? O amor de Cristo em nossos corações com relação às vidas. Lembra dos discípulos de João, né? Senhor, quer que pedimos que desça fogo do céu e os consuma? Que isso? Né? Então, irmãos, nós vamos sendo transformados pela graça de Deus, vamos sendo humilhados, colocando no nosso devido lugar, que é de servos de Cristo e adoradores do Senhor. Então, fizemos aí uma breve recapitulação com aplicações práticas com relação à doutrina, né? Que discernir a doutrina bíblica vai nos fazer colocar o pé no chão, vai nos fazer colocar o coração no céu, o pé no chão, um coração, ou seja, uma vida prática, uma vida de adoração,
prática em todas as esferas da sociedade, porque nós não fomos chamados para adorar a Deus só dentro de 4 paredes. Não. A ideia da reforma é o quê? Servir ao Senhor em todas as esferas da sociedade, porque o Senhor fez o homem todo para que em todo homem sirva ao Senhor em todas as coisas, levando para a honra e glória do teu santo nome. Então, eu quero já entrar no capítulo 11, né? Nós falamos então do capítulo 9, capítulo 10, Paulo chama a atenção se os irmãos tiverem pergunta, pode fazer, tá? Se eu não souber a resposta também, aí eu vou estudar mais para mim poder conseguir trazer uma resposta, no mínimo, coerente para os irmãos com relação ao estudo. Então, no capítulo 9, Paulo se debruça sobre a questão da eleição, e ele, no capítulo 10, ele vai dizer que ele tem profunda tristeza no coração, porque o desejo do coração dele é de que Israel seja salvo, porque eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas não com entendimento. Eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas é um zelo próprio, de orgulho próprio, sabe? Porque você imagina, irmãos, o plano de Deus sempre foi toda a raça humana, né? Os eleitos de Deus que estão entre todas as nações, todos os povos, nações e línguas. Mas Deus se revelou a um único povo, né? Se revelou a Israel. Só que Israel esqueceu que antes de ser Israel, era Abraão, e Abraão era um pagão, era um seguidor de estrela, perdido no mundo. Deus se revelou a Abraão. Não foi Abraão que descobriu Deus, não. O Senhor é quem se revelou a Abraão. O nosso Deus, ele é um Deus revelacional. Olha aqui, ele está se revelando por nós por meio da sua palavra. Percebe? Que discernimento nós tínhamos do Senhor se não fosse ele se revelar a nós? Nenhum. A gente estava acreditando em horóscopo, pulando onda, estava fazendo tanta, coisa. Mas agora em Cristo, olha aí, nós estamos tendo acesso agora com a realidade de fato, de verdade. A realidade em Cristo. O mundo está começando a fazer sentido. Olha que maravilhoso. Isso nos faz voltar, sabe aonde? Lá no Éden, quando o Senhor faz o pacto com Adão. De tudo pode comer, mas no dia que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Era um pacto que Deus estava fazendo. Se Adão tivesse obedecido, porque não era necessário que um intermediário, não havia queda ainda, não havia o pecado. Se Adão tivesse obedecido, o Senhor estabeleceria aquele estado de comunhão com Deus e vivendo para a glória de Deus perpetuamente, eternamente. Mas nós agora estamos tendo essa alegria no segundo Adão, em Cristo. Percebe? E a gente pode fazer o quê? Comer de todas as coisas com discernimento. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo me convém. Percebe? É em Cristo que você começa a ter esse discernimento. É por isso que em Cristo é necessário absorver as doutrinas para que eu possa levar isso para a minha vida prática, pessoal. Então o crente, ele passa de ser aquele tapado, como o mundo fala que é. Esses crentes são retrógrados, esses crentes não sabem nada, é um bando de que fica acreditando em amiguinho imaginário. Irmãos, se nós temos a mente de Cristo, nós compreendamos todas as coisas, porque o Senhor, todas elas, nos revela pelo Espírito. Então você vê como essa doutrina nos traz o quê? Conforto, segurança, alegria no Senhor, e você, às vezes, passando fome com um prato de comida na mão, quando nós temos a Escritura. Nós temos uma igreja, pela graça de Deus, aonde preza pelo ensino da doutrina, porque para isso o Senhor levantou o quê? Pastores e mestres, com o fim de quê? Edificar o povo de Deus. E se vocês estão cheios do Espírito de Deus, como diz lá em Romanos, né? Vocês se inclinam para as coisas que são do Senhor. Tem alegria nisso, tem gozo nisso. Gozo é o quê? Alegria, se alegrar nessas doutrinas, porque o mundo não oferece isso. O mundo te oferece paz temporária. A paz que o mundo oferece é a paz do revólver apontado, é a paz da faca nas costas. É tudo questão de milindres. Não, irmãos. Nós sabemos que esse mundo, ele é um balde de sangue e vai se deteriorando conforme vai passando os anos, vão se passando os tempos. Mas em Cristo a nossa mente é renovada. Capítulo 12, Romanos capítulo 12, que nós vamos chegar lá. Então, Romanos capítulo 11. A partir do capítulo 11, Paulo volta-se para o futuro. Ele declara que o fracasso de Israel não é total. Fracasso aí, né, entre aspas. Já que existe um remanescente fiel. Vamos fazer a leitura dos versos Romanos, capítulo 11. Deixa eu achar aqui. Romanos, capítulo 11, versos de 1 a 10. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar
Amém? Ele diz da seguinte maneira: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, ou seja, Paulo está falando do seu período ali, né, lá no primeiro século, ele fala assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, deu-lhes espíritos de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz a Davi: torne-se-lhe a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição. Endureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Quando fala que Deus os endureceu e os entregou nesse estado, no nosso estudo passado, com relação a Faraó, quando o Senhor diz, né, com relação à sua soberana vontade, né, para isso mesmo ele levantou Faraó, para mostrar nele o seu poder, porque o Senhor, ele tem misericórdia de quem lhe apraz e endurece também a quem lhe apraz, porque Deus, ele é soberano, ele tem domínio sobre todas as criaturas. E quando diz que Deus endurece o coração do Faraó, isso quer dizer o quê? Que Deus deixa o homem, e aí eu quero aqui generalizar, Deus, ele deixa o homem no seu estado natural. Isso é Deus endurecer. Todas aquelas pessoas que não creem ainda, elas estão endurecidas. O nosso coração era assim. O meu coração, o seu coração era assim. Deus teve misericórdia de nós. Não era porque eu sou bonito. Brincadeira, sabe que não é. Não é por, né? Então assim, Deus teve misericórdia e Ele fez o quê? Transformou aquele coração de pedra que era iníquo. O que quer dizer a palavra iníquo? É inimigo de Deus. Eu era iníquo e perverso era para com o meu próximo. Então Deus pegou aquele coração iníquo, perverso, e transformou num coração de carne. Esse coração de carne é o coração de Cristo que está sendo formado em nós, no meu e no seu, porque é Ele a estatura perfeita. É Ele a quem nós somos chamados a imitar, a andar segundo Ele andou. Percebe? Então o Senhor nos transformou por essa sua graça. Então quando a palavra de Deus fala, o Senhor o endureceu o coração, não é que Deus tem algo a ver com a maldade daquela pessoa, Deus operou mal, não. É o Senhor falando assim, ó, permanece do jeito que você está. E aí, irmãos, o nosso coração, quando permanece do jeito que está em queda, e o Senhor ainda entrega, tirando todas o quê? Todos os alarmes e todos os meios de graça que poderiam levar aquela pessoa ao arrependimento, a condição dessa pessoa é a mais terrível do mundo. É a mais terrível do mundo. É o homem em queda e em queda livre. Ele fica pior do que um bicho. Ele faz coisas pior que um bicho. Então, como nós vimos aí, essa doutrina, né, Paulo apresenta a partir do capítulo 11, Paulo volta-se para o futuro, ele declara que o fracasso de Israel não é total, já que existe um remanescente segundo a eleição. Nem final, uma vez que Deus não rejeitou o seu povo, e este há de se recobrar. Romanos 11, verso 11, quem pode fazer a leitura? Romanos 11, verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para os que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua congregação veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, o Senhor, por um breve momento, ele restringe o povo de Israel para entrar o quê? A plenitude dos gentios. Então nós vemos, para colocar em ciúmes o povo de Israel a quem o Senhor se revelou. O Senhor se revelou a nós, o Senhor se revela ao homem. Só que na cabeça de um judeu, é difícil isso. Por causa que, lembra de capítulo 10? Qual é a oração de Paulo? Irmãos, o desejo do meu coração com relação a Israel é para que sejam salvos. Ou seja, não são. Eles acham que pelo fato de Deus se revelado a eles, ter lhes dado os profetas, ter lhes dado as escrituras,
Isso já garante salvação. Esse estudioso mesmo, ele vai dizer que alguns rabinos têm um epigrama. Epigrama é uma frase, né? É como se fosse uma... São palavras curtas, mas que têm um profundo efeito e significado. Ele diz assim que todo judeu circuncidado já é salvo. A circuncisão é selo da salvação. Isso não é verdade. Isso é colocado em xeque já no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, falando por meio dos seus profetas, faz assim: Israel, Israel, circuncidai o vosso coração. Circuncidai o vosso coração. Ou seja, não é porque você tem uma cicatrizinha na fimose aí não, que você está achando que você está salvo, você não está não. João, ele diz para os saduceus, para os fariseus que iam ter com ele lá no deserto, quando ele estava pregando, né? É tu o Messias? E ele falava: não, eu não sou o Messias. Quem tu dizes que é então? Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele fala assim: ó, e nem pensem em vocês dizerem no coração de vocês que tem por pai Abraão, porque eles já te diziam isso. Todo aquele que é filho de Abraão está salvo. João coloca em xeque isso aí, xeque-mate. João fala: olha, Deus pode suscitar filho de Abraão, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Percebe? O próprio Cristo, quando aparece para os fariseus ensinando a palavra, o Senhor faz o quê? Prestem atenção em tudo que eles vos falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles rodam o mundo para tornar um novo convertido, e depois eles tornam essas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno do que elas. Olha só, que pesado. Então você percebe? Ou seja, não é eu colocar uma capa de religioso, segurar uma Bíblia, que eu posso dizer que eu estou salvo. Não, não é por obra nenhuma. Mais uma vez, Romanos 5, porque foi quando nós éramos fracos, falhos, inimigos de Deus, que Ele nos justificou. Que Ele nos justificou. Você percebe como isso nos humilha e nos coloca na presença de Deus? Agora, quando eu me encho de mim mesmo, eu me encho de religiosidade. Aí eu coloco aquele terno bonito, aquela Bíblia, o brasão reformado no peito, e eu falo: não, eu estou salvo. Todos que estão na igreja presbiteriana do Brasil estão salvos. O chão se abre e engole todos nós juntos. É em Cristo que nós somos salvos. Então Paulo, ele chama a atenção do povo de Israel para essa questão. Não fica se achando que vocês já estão salvos não, porque nem todos os que são de Israel são de fato servos de Deus, foram transformados pelo poder da graça de Deus, né? Se por meio da transgressão de Israel veio a salvação para os gentios, agora através da salvação dos gentios, Israel será movida pelo ciúme, verso 12 de Romanos capítulo 11. Então, imagine, irmãos, como deve ser doloroso para um judeu ouvir um gentio falando essas questões. Dói demais, porque ele está cheio de si. Ele não entendeu a cruz de Cristo, ele não entendeu o propósito da revelação de Deus, ele não entendeu a própria Bíblia dele. Mas Deus deu esse discernimento para um povo, como ele vai dizer lá em Isaías: serei chamado por Deus por um povo que não é povo, e eu o chamarei de meu povo, porque todo o tempo eu estendi a mão a um povo de coração o quê? Duro, de dura cerviz, não se curva. Por isso que Davi diz, né, para sempre fiquem curvadas as suas costas. Está falando do próprio povo, porque é um povo de coração o quê? Duro. E nós também éramos, mas Deus teve graça, Deus teve misericórdia de nós e nos transformou o nosso coração. E agora que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, não sendo participantes das coisas celestiais, nós fomos selados. Hebreus capítulo 6, o pessoal confunde, diz que ali, né, está vendo, o crente perde salvação sim, porque aqueles que participaram dos dons celestiais, é impossível renová-lo para os arrependimentos quando eles voltarem. Mas preste atenção na linguagem, eles participaram, eles foram iluminados e eles retornaram. Vai lá em Efésios capítulo 1 e lê lá a partir do verso 3 que Paulo diz: porque nós, depois de ouvirmos o evangelho da nossa salvação e tendo nele crido, fomos selados. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você não é participante, você não foi meramente iluminado, você foi selado. E todo selado, obviamente, ele participa, e não apenas no momento de culto congregacional, mas ele vive para a glória de Deus em todas as coisas, em todo momento, em todo instante, porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então um judeu, e aqui eu quero já deixar claro, não estou pregando antissemitismo, pelo amor de Jesus Cristo, né? É apenas uma maneira de trazer discernimento com relação ao que muitas pessoas
tanto no período do Paulo, por isso que ele vai tratar dessa doutrina. Mas então, quer dizer que Deus falhou com Israel e agora a igreja? Os irmãos naquele período já tinham essa dúvida. E nós vemos muitas igrejas ainda hoje, nos dias de hoje, as pessoas tendo essa mesma questão. É por isso que você vai ver, já falei isso na sexta-feira passada, você vai ver muitas igrejas carregando a Arca da Aliança, tocando shofar, né, que é aquela trombeta que os judeus, usando kippah, usando aquela ornamentária que os judeus usam. Irmãos, tudo aquilo era simbólico e não tem problema nenhum se um judeu usar, da etnia dele, da cultura dele, percebe? Tanto é que tem muitos judeus messiânicos, que creem em Jesus Cristo e que usam, natural, é da cultura deles. Assim como Paulo diz, né, se você é judeu e quer se circuncidar, que não tem problema, mas saiba que isso não tem poder nenhum na sua salvação, porque nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque se a sua circuncisão não anda em obediência à lei, a sua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Ou seja, você é como um gentil que anda escravo dos pensamentos e não conhece o Senhor da glória. Então Paulo fala assim, Deus permitiu a entrada primeiro dos gentios para colocar Israel em ciúmes. Então é difícil para um judeu religioso, não alcançado pela graça de Deus, aceitar um ensinamento de um gentil. Você vê isso aí nos debates, né, nos podcasts aí, muitos rabinos debatendo com alguns irmãos em Cristo, e eles não conseguem compreender. Por quê? Eles querem compreender pela capacidade intelectual humana, mas a mente humana não alcança algo que é dado a conhecer aos eleitos de Deus. Eles sabem a Bíblia de cor. Ele sabe lá o Antigo Testamento, ele fala na língua original, muitos até se gabam até disso, mas isso não quer dizer nada. Ele é circuncidado, ele faz um monte de coisa, e eu falo isso com todo respeito, mas essas coisas, o próprio apóstolo vai dizer, porque eu que sou hebreu de hebreus, que era contra a lei, era fariseu, da tribo de Benjamim, todas essas coisas eu refutei como lixo por causa da sublimidade de Cristo. É Paulo falando, Paulo era um rabino, ele tinha pedigree, né, como ele mesmo diz, hebreu de hebreus. Né? Mas ele vai mesmo, por causa da sublimidade de Cristo, ele fala, olha, eu considero tudo isso refúgio, por causa da sublimidade de Cristo. Tem valor, essas coisas têm valor, porque apontavam um propósito, mas o propósito chegou, que é Cristo. Então agora, nós somos salvos, sempre fomos salvos, pela fé, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo. E se nós não discernirmos isso, a gente vai sentir aquele comichão no ouvido, de, vamos para aquela igreja ali, que lá eles tocam o shofar. Lá eles entram com a Arca da Aliança. Lá a gente vai para Israel fazer a oração, lá no muro das lamentações. Não, irmãos. Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aonde quer que esteja. No cárcere, na perseguição, nas cadeias, em túmulos, como no primeiro século a igreja foi perseguida. Eles adoravam o Senhor. Percebe? Então essa doutrina, Deus permite que entrou primeiro a plenitude dos gentios para colocar em ciúmes a Israel. Na verdade, o ministério de evangelização de Paulo consiste em despertar ciúmes em seu próprio povo, a fim de salvar alguns dentre eles. Quem pode fazer a leitura aí dos versos 13 e 14 do capítulo 11? Dirigindo-te a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Amém. Então Paulo ele está se dirigindo a quem? A uma igreja mista, né? Uma igreja formada por gentios, e ele tem esse desejo no coração. Ele revela a doutrina ao povo gentílico, aos romanos, e o povo romano, compreendendo essa doutrina, se alegrando no Senhor, isso causa algum ciúme, algum incômodo nos judeus para que eles queiram buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor. Né? E aqui nós tivemos Paulo apresentando o quê? A responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A salvação é dos eleitos de Deus. Mas lembra, não compete a mim saber quem é e quem deixa de ser, mas compete a mim pregar a palavra.
E o desejo de Paulo é colocar os judeus com esse incômodo de falar, olha, esse povo está falando de coisas que somente o povo de Israel foi dado a conhecer. Aí, as questões da aliança, do sacrifício, da propiciação, do templo, isso aí só nós temos. Como é que um gentil, um romano, começa a falar dessas coisas, percebe? Então isso causa um incômodo, e o desejo de Paulo é que, fazendo isso, eles venham a se humilhar na presença de Deus. Então a plenitude de Israel haverá de trazer riquezas muito maiores para o mundo. Paulo prossegue apresentando a sua alegoria da oliveira, a partir da qual ensina duas lições. A primeira é uma advertência para que os gentios, o ramo de oliveira brava, que foi enxertado na oliveira, não se torne presunçosos ou arrogantes. Versos 17 e 22, eu vou fazer a leitura. Verso 17 diz assim, ó, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, está falando da gente, os gentios, mas é oliveira brava, fomos enxertados em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, ou seja, de Cristo, né? Porque nós éramos o quê? Gentios perdidos no mundo. Então Paulo fala para nós, olha, vocês também, então baixa a bola também, não é para vocês ficarem se achando não. Então assim, Deus, tudo se nós falamos essas coisas, é lá 1 Coríntios, Paulo falando aos gentios, porque os gregos eles são conhecidos mundialmente, isso é fato, como sendo o quê? Os intelectuais do mundo. É de lá que foi exportado a filosofia, os grandes pensadores. O nosso próprio pensamento ocidental é formado, baseado na filosofia greco-romana, né? Mas a nossa fé é judaica cristã, mas a maneira ocidental de pensamento é greco-romana, ou seja, é moldada pelo pensamento filosófico da época. Mas só que esse pensamento filosófico, e ele tem validade, eu não estou querendo aqui anular com isso de jeito nenhum a importância da filosofia, mas como eu já discuti com os irmãos, a filosofia, ou seja, a mentalidade que nós tínhamos com relação ao mundo, ela está sendo remoldada à luz da revelação de Deus e de como nós devemos viver nesse mundo. Então a filosofia, ela se coloca debaixo do crivo da teologia, a teologia bíblica. Lembra de que a gente pensava tanta coisa com relação ao mundo, mas agora a gente fala, rapaz, eu acreditava nessas coisas, mas agora em Cristo o Senhor vai nos mostrando a verdade. Então nós estamos começando agora, como que crianças, a andar de novo. Percebe, o mundo é novo, irmãos, tudo se fez novo. Quando Paulo fala que tudo fez novo, é de fato, tudo se fez novo, está se fazendo novo. A gente está redescobrindo como pensar, como viver a vida em Cristo. Porque antes nós vivíamos de maneira totalmente pagã, percebe? Então agora em Cristo, e aí eu quero voltar lá em 1 Coríntios, né? Paulo fala assim, ó, se o que vocês receberam é um presente, é um dom, por que você está se gabando como se esse conhecimento viesse de você mesmo? Já lá em Corinto, Paulo já deu baixa a bola aí. Então não é, irmãos, porque o Senhor chamou um para ensinar a palavra de Deus, que ele vai se achar melhor do que os outros ou melhor do que vocês, não, pelo contrário. A palavra começa revelando o quê? Que mais peso de juízo nós temos. Ai de mim se eu ensinar heresia e conduzir qualquer um de vocês ao inferno. Lembra lá dos judeus? A gente roda o mundo para fazer um convertido e depois torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que ele mesmo. Então não é sério a coisa, não é brincadeira não. Pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, irmãos, eu não queria fazer isso não. Mas se aprove a mim esse peso dessa autoridade, não por mérito, mas pelo dom de Cristo, que o nome do Senhor seja glorificado. E que a igreja, ou seja, vocês, estejam recebendo o que? Doutrina sólida, e aí eu posso falar como o apóstolo falou lá em Atos 17. Saiba que em todo o tempo eu lhes preguei a verdade, e agora eu estou limpo da culpa do sangue de cada um de vocês. Percebe? É peso, irmãos. Olha, é peso de responsabilidade. Ninguém é julgado à luz do que não sabe. Todo mundo é julgado à luz do que tem. E o Senhor revelou a todo o homem a sua verdade. Por meio da revelação natural, como nós já estudamos, né? A revelação geral, a lua, as estrelas, tudo o que foi criado. Porque demonstra o quê? Que isso não é obra do acaso. Não é Big Bang, o nada não produz nada. Tem que haver um Criador. Isso os filósofos, os pensadores sabem disso. O problema deles com Deus é moral. É porque Deus, sendo moral, bate de frente com a imoralidade do coração caído. É por isso que eles negam a Deus. Isso é o quê? Iniquidade. Iniquidade é o homem inimigo de Deus.
E aí eles transformam isso também, uma vez que eu sou um iníquo, eu sou o quê? Perverso para com o meu próximo. E aí eu trago para eles uma maneira de pensar segundo o mundo. Uma maneira de pensar filosófica, humanista, totalmente contrária à vontade de Deus. Mas é agora então em Cristo nós estamos o quê? Aprendendo a pensar a realidade. E isso graças à revelação de Deus por meio da sua palavra. E a segunda é uma promessa a Israel. Então, se nós somos oliveiras, né, nós somos oliveira braba, que a gente era gentil, foi enxertado na oliveira verdadeira. Que é quem? Israel? Não. Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, ele vai dizer. Sem mim vocês não podem fazer nada. A gente pode pegar um galhinho de uma árvore, qualquer árvore, arranca e você põe na terra, morre. A videira vai estar ali. A árvore original. A árvore original é Cristo. Então você percebe, Paulo ele coloca os dois, tanto judeu quanto gentil, no baixa a bola. Baixa a bola. Então ele está falando para nós agora, né? Ele está falando para o gentil, ó, gentil, você é a oliveira braba. Se o Senhor não poupou o ramo original, quem dirá você? Então antes de se soberbecer, teme e abaixa a bola. E a segunda é uma promessa a Israel, os ramos naturais, de que se eles não persistirem na incredulidade, serão novamente enxertados na oliveira original, que é os versos 23 e 24 do capítulo 11. Ele diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Paulo está falando o quê? Com relação ao privilégio que o povo de Israel tem, né? Lá no capítulo 3 ele vai dizendo assim: Paulo, então qual é a finalidade de tudo isso aí que a gente recebeu? Que valor que tem isso aí? Receber a aliança, receber a lei, receber os profetas. Paulo fala, tem muito propósito, tem muito valor, porque aponta para o Cristo, fala do Cristo. Veja como vocês são privilegiados. E lembra, quanto mais privilégio, maior é o quê? O rigor de juízo. Todo mundo quer ter o salário do governador, do juiz, mas você senta lá na cadeira dele e vai sofrer as consequências da severidade daquela posição. Então a gente aprende o que com isso? A ser humilde. Você pode galgar, desejar. Paulo inclusive vai dizer com relação à vida eclesiástica: todo aquele que almeja o episcopado, ou seja, ser um líder na igreja, grande coisa almeja, mas veja bem, com que propósito você almeja isso? É para escravizar os irmãos? É para ser dominador dos irmãos? Não é esse o propósito. O propósito de ser um servo é servir. Aqui, você sabia disso, na vida cristã é diferente da vida do mundo. Jesus ensina isso para os discípulos, quando eles falam, né? Senhor, a mãe, né, dos discípulos fala assim: Senhor, que os meus filhos se assentem à sua direita. Ele fala, não compete a vocês pedirem essas coisas, isso compete apenas ao meu Pai. Aí ele chama os discípulos e fala: olha, no mundo existem autoridades e elas estão em cargos de maioridade. No mundo é assim, não tem nenhum problema nisso. Toda autoridade é instituída por Deus para punir o mal, e isso em qualquer esfera. Tanto é que a autoridade começa na onde? Em casa. O pai e a mãe é a autoridade, de maneira que honra o pai e a mãe e terás vida eterna. Tem promessa de vida e de vida eterna, né? Então o Senhor ele chama e fala assim: ó, no mundo é assim, mas no reino de Deus é o contrário. Aquele que quer ser o maior tem que servir. Então vocês percebem que aqui eu estou em posição de servo de vocês. Eu estou em posição de garçom, levando comida na mesa para vocês, preparadinha, comida quentinha, comida de verdade, comida boa, para que as ovelhas de Cristo sejam o quê? Bem alicerçadas na verdade. É o pastor, é o Davi, né? O Senhor Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. O pastor da igreja é Cristo. E ele fala assim, quando lá em Mateus ele fala assim para os fariseus que estavam o quê? Transformando as pessoas em 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. O Senhor fala assim: eu vos trarei pastores. Esses são os meus pastores. Aí aponta para os apóstolos. E nós estamos firmados aonde? Na doutrina dos apóstolos. Então ainda hoje os apóstolos ensinam, mas por meio da palavra. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, a qual Ele deu aos seus apóstolos, para serem transmitidas por meio de pastores e mestres, com o propósito de edificar
o povo de Deus. Então é muito sério isso, à luz do que nós recebemos, seremos julgados. Então, irmãos, com essa relação, com relação ao povo de Israel, acabou essa ideia de que, não, ainda é Israel o povo de Deus. Não, não é isso que Paulo está falando. Ele está falando que o Senhor, o propósito de Deus, foi sempre um povo para si, dentre todas as nações, mas ele se revelou primeiramente ao povo de Israel. Primeiro a Abraão, antes de existir a Israel, e depois de Abraão veio a promessa, né, de Isaac, os patriarcas, dos patriarcas o Senhor deu a Jacó, que fez dele o quê? Meu amigo, né? Fez a nação do povo de Israel. O Senhor se revelou a esse povo. Isso não quer dizer que o Senhor é engessado por eles, pertence somente a eles. Por isso que o Senhor diz, é Deus somente do judeu, não é também do gentil? Sim, também do gentil. Então ninguém amarra a Deus, ninguém amordaça ao Senhor. Mas isso nos ensina o quê? Tanto o judeu quanto o gentil a se colocar a boca no pó e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, que nos recebeu pela sua pura graça. Porque Israel estava... Quem era Israel? Quem éramos nós? Percebe? Tanto um quanto o outro estavam o quê? Perdido no mundo, sem pastor. Por isso, o que o Senhor fala com relação a Israel? Quantas vezes, Israel, quantas vezes eu não quis reuni-los como uma galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Por meio do profeta, o Senhor diz, o tempo todo eu estendi uma mão para um povo de coração duro. Mas aí o Senhor falou, eu vou chamar um povo que não era povo. Por pura graça, mesma coisa que o povo de Israel, pura graça. Então por que a gente vai se achar? Não, traz humildade, traz temor do Senhor, e aí a gente para de querer ficar arrastando a arca de aliança, tocando chofé, a gente aprende a glorificar ao Senhor, seja lá onde a gente estiver, que a gente tem que viver para a glória de Deus, né? Então, continuando, e o que fundamenta essa certeza é o fato de que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Capítulo 11, verso 29. Porque os dons de Deus são irrevogáveis, né? Assim nós podemos aguardar com toda a confiança que venha a plenitude, tanto para os judeus como para os gentios. Versos 12 e 25, diz da seguinte maneira, verso 12, né? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, de fato, né? Aí o verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então o Senhor, por um breve tempo, reteve os seus eleitos no meio do povo de Israel, e vai primeiro vir a plenitude dos gentios. Quando todos os eleitos de Deus no meio gentílico forem alcançados, e aí então o Senhor chamará o restante dos eleitos em Israel, e aí a igreja estará com o Senhor para sempre. Com efeito, Deus terá misericórdia para com todos. Verso 32. Verso 32 diz assim, ó, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Está vendo? Ó? A todos Deus encerrou debaixo da desobediência, porque todos nós estávamos em quem? Em Adão. Nós pecamos em Adão. Não foi Adão que pecou e eu estou pagando pato. Não. Eu, você, a humanidade, porque Adão ele era o quê? O cabeça federal da humanidade. Mas em Cristo, o cabeça federal do povo de Deus, nós agora estando em Cristo, nós nos alegramos e aguardamos com esperança a segunda vinda do nosso Senhor, que nos livrará de uma vez por todas, né, do cativeiro, da presença, né, do pecado. E aí nós estaremos com o Senhor para sempre, tanto judeus quanto gentios, porque o Senhor havia encerrado tanto judeus quanto gentios debaixo da desobediência, porque todos nós viemos de um único pai, segundo a carne, Adão. Eles lá, quer dizer então, e eu vim da onde? Só eles nasceu de Adão? Não, nós também. Percebe? Você vê como a doutrina é maravilhosa? Ela tira, dissipa. Você não faz teologia em cima de um versículo isolado. Isso aí é pretexto para virar heresia, confusão e dor de cabeça. A Bíblia se interpreta ela por ela toda. A própria Bíblia se interpreta. Você vê como a doutrina ela vai se amarrando, vai se moldando, e você tem conhecimento bíblico, a Bíblia, toda a Escritura. Em toda a Escritura Deus fala conosco. Não é só no Antigo Testamento, como alguns pensam, não é só no Novo Testamento, como alguns pensam, mas em toda ela.
Então, tanto judeu quanto gentil foram todos encerrados debaixo da desobediência. Éramos todos nós o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos deu vida. E se nós estamos vivos, é em Cristo. É em Cristo, somente em Cristo. Então o que significa não todo mundo, sem exceção, né? Mas sim judeus e gentios sem distinção. Não é de estranhar, portanto, que essa expectativa leve Paulo a prorromper numa doxologia. A palavra doxologia quer dizer adoração, quer dizer louvor de adoração, em que ele exalta a Deus pela profundidade das suas riquezas e da sua sabedoria. Versos 33 a 36. Vamos ler? Depois de Paulo nos apresentar toda essa doutrina, como é que ele termina? Com adoração, com louvor. Vamos ler? Olha o que ele diz. Profundidade, tanto da riqueza, da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não tem como não adorar o Senhor depois disso tudo. Depois que você discerne tudo isso, você vai fazer, coisa chata. O mundo faz isso. Porque o mundo não compreende, nem pode. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. E o Senhor nos concedeu essa graça. Ele está nos mostrando aqui, irmãos, os salões do reino. Ele está nos mostrando os mistérios ocultos na eternidade em Deus, mas agora revelado aos seus santos por meio dos santos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. Ele nos dá a conhecer aos seus eleitos, para que a gente possa ter o quê? Firme esperança. Então eu tenho certeza que depois da gente fazer esse breve panorama, a nossa mente faz o quê? A nossa mente ilumina, o coração aquece, e a gente é mais grato ao Senhor, a gente aprende a caminhar mais feliz com o Senhor. Você pode chegar em casa agora, na sua casa, não sei qual a situação que você se encontra, de repente está uma situação ainda tenebrosa, você está orando por aquilo, mas essa doutrina faz o quê? Você ter esperança, se alegrar no Senhor, percebe? Isso vem alimentando a igreja, eu poderia dizer, há 2000 anos, né, que trata do primeiro século, mas não, desde quando Deus criou o mundo e se revelou ao homem. O homem deu essa esperança lá no Éden, quando ele fez a promessa à mulher, da sua descendência virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, está falando do Cristo. Então lá no Éden já começa, e de lá começou -se a invocar o nome do Senhor, ou seja, o culto, a adoração. E aqueles que andam com o Senhor, eles têm promessa de vida eterna. Você vê Enoque, caminhou com Deus e o Senhor recolheu para si, mostrando o que vai acontecer com a igreja. A igreja andando com o Senhor não vai deixar nessa terra. Hebreus 11, né, os heróis da fé, todos eles olharam de longe a terra da promessa, sequer colocaram um espaço de um pé lá, mas a alcançaram pela fé. O Senhor Jesus Cristo diz: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aí o judeu, você não tem nem 40 anos, rapaz, você está falando que Abraão viu seus dias? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É maravilhoso, irmãos. Não tem como não se alegrar com essa doutrina, percebe? Então isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós encerramos por aqui, já é 9h22, eu estendi um pouquinho para nós terminar. É só uma visão panorâmica do capítulo 11. Próxima sexta-feira a gente vai entrar no capítulo 12 e assim a gente vai, é só visão panorâmica. Aí quando a gente terminar a visão panorâmica, aí a gente vai pegar capítulo por capítulo, versículo por versículo, mais esmiuçadamente mesmo. Amém? Deus abençoe os irmãos, eu passo a palavra ao presbítero Davi.